Garanhuns, agreste de Pernambuco, início de abril de 2012. No quintal de uma casa antiga no bairro de Jardim Petrópolis, o silêncio se tornara o companheiro mais pesado. A residência, aparentemente comum, escondia uma verdade que nenhum morador queria admitir ouvir. Era 11 de abril de 2012, quando os agentes da Polícia Civil de Pernambuco adentraram o local com mandado judicial. No fundo do terreno, camadas de terra removida denunciavam algo invisível para quem passava pela rua. Ali, sob a terra e o abandono, o crime se revelaria. O trio que aterrorizou o Estado, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva, vivia naquela casa. Moradores próximos relatavam encontros estranhos, visitas às madrugadas, risadas abafadas e cheiro forte de temperos que escapava pelas frestas. Nada parecia fora de lugar para quem enxergava a cena de fora, mas dentro das paredes, o horror gestava seu passo mais macabro. A descoberta dos corpos de Gisele Helena da Silva, 31, e Alexandra da Silva Falcão, 20, mudou tudo. Os restos estavam enterrados no quintal. A investigação encontrou indícios de que partes de carne humana haviam sido utilizadas em salgados vendidos na cidade. Portal Chico sabe. Tudo. Mais 2. O trio, capturado graças à denúncia de uma menina de 5 anos, filha de outra vítima, se revelou muito além de homicidas. Eram predadores que celebravam a vida com rituais de morte. Um boato público dizia que eles acreditavam estar num ciclo de purificação, de controle daquela miséria humana que, segundo sabiam, a sociedade ignorava. Os agentes da Polícia Civil encontraram vestígios desconcertantes: fogão elétrica antiga com bandejas vazias, sacos plásticos manchados, utensílios domésticos e um freezer que, segundo perícias, abrigara partes de corpos. A comunidade ficou paralisada. Caruaru e Garanhuns viraram manchetes nacionais, com chamadas que repetiam canibalismo e venda de empadas com carne humana. No corredor da Delegacia Regional de Garanhuns, o ar parecia mais pesado que o calor agreste. O delegado titular, com a mão trêmula, assinou os mandados de prisão preventiva contra o trio. Trata-se de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato, falsidade ideológica e vilipêndio, lia o documento oficial. O eco do silêncio que antes reinava na casa agora seguia a dupla que caminhava algemada para a viatura. Garanhuns despertava para seu pesadelo mais íntimo. Enquanto a cidade se recuperava do choque, as investigações se espalhavam por Pernambuco. A equipe da Polícia Civil não sabia que aquele era apenas o começo. As vítimas identificadas eram 2, mas os suspeitos já haviam confessado até 9 mortes. E entre os moradores, muitos olhavam para suas casas e filhos com medo recém-descoberto. Se algo assim podia acontecer numa esquina de Garanhuns, sequer o acesso ao quarto de dormir parecia seguro. A casa da rua Joaquim Nabuco, número 476, não chamava a atenção. Era um sobrado simples com fachada pálida e um portão sempre trancado. Mas quem vivia lá dentro carregava um pacto de silêncio e de sangue. Os investigadores descobriram que Jorge Beltrão, ex-professor de educação física e auto-intitulado pregador de uma nova doutrina, acreditava ser o escolhido para purificar a humanidade através da morte de mulheres consideradas pecadoras. Ao lado dele, Isabel, sua esposa, e Bruna, amante e discípula, formavam um triângulo tão doentio quanto coeso. Segundo depoimentos colhidos pela Polícia Civil e reproduzidos em relatórios oficiais, Jorge escrevia diários em que descrevia os assassinatos como sacrifícios sagrados. Um dos cadernos apreendidos trazia anotações como: "Ela foi purificada. Sua carne agora vive entre nós." Esses manuscritos foram encaminhados para a perícia e mais tarde serviriam como uma das provas centrais no julgamento. Diário de Pernambuco, 2012. Os vizinhos, antes indiferentes, lembraram de detalhes estranhos. Eles compravam muita carne, mas ninguém via chegar boi nem frango, contou um morador em depoimento.
E aquele cheiro, achava que era tempero, mas agora... O cheiro era o prenúncio do horror. Dentro da cozinha, a polícia encontrou utensílios domésticos, panelas e um pequeno forno elétrico. No caderno de Isabel, a confissão fria. Misturei a carne com farinha, sal e cebola. Fiz pastéis e empadas. Vendemos na feira. Era mais do que crime. Era a dissolução completa de qualquer limite humano. O ponto que ligou as investigações foi uma criança, a filha de uma das vítimas. Quando o trio sequestrou uma mulher chamada Jéssica Pereira, levou consigo a filha de 5 anos. A menina passou a viver com os assassinos, tratada como filha do casal. Foi ela quem, em 2012, contou à polícia detalhes sobre o desaparecimento da mãe, levando à prisão dos criminosos. A investigação provou que Jéssica havia sido morta em 2008, em Olinda, antes de o trio se mudar para Garanhuns. Folha de Pernambuco, 2012. Durante o interrogatório, Jorge Beltrão parecia calmo. Falava com tom professoral como se defendesse uma tese. Não somos monstros, apenas seguimos uma missão. Elas precisavam morrer, e suas carnes não foram desperdiçadas. Viraram alimento, energia. O delegado responsável, identificado em relatórios oficiais apenas como Dr. Wesley, relatou que nunca vira algo parecido em anos de serviço. Ele acreditava piamente ser o salvador de um novo mundo. Isabel o chamava de mestre. Bruna o adorava como um profeta. Os peritos também identificaram um manuscrito intitulado A Cartilha da Doutrina, espécie de panfleto que Jorge pretendia publicar. O texto descrevia um futuro onde apenas os puros sobreviveriam, os que se alimentassem da carne purificada pelo sofrimento. Era um delírio, mas um delírio que matava. A casa de Garanhuns foi isolada por dias. Os trabalhos da perícia recolheram cerca de 20 amostras de DNA, vestígios de sangue e restos orgânicos. Parte do material foi enviado para o Instituto de Criminalística de Pernambuco, que confirmou a presença de tecidos humanos misturados a alimentos. Os laudos chocaram até mesmo os peritos mais experientes. As vítimas não apenas foram mortas, foram cozidas, temperadas e consumidas. As manchetes tomaram o país. Canibais de Garanhuns virou termo nacional. Repórteres se aglomeravam nas ruas, helicópteros sobrevoavam a cidade, e o nome de Garanhuns passou a ser dito com a mesma gravidade de um pesadelo. Mas enquanto o Brasil tentava entender o inexplicável, os investigadores locais ainda buscavam saber quantas vítimas realmente existiram. Jorge dizia 9, Isabel falava em 3, Bruna em 5. Nenhum número parecia certo, e cada nova escavação no quintal fazia o chão parecer mais profundo do que o inferno que haviam descoberto. A prisão do trio em abril de 2012 marcou o início de uma investigação que parecia a saída de um pesadelo. O caso abalou não só Pernambuco, mas todo o país, e obrigou as autoridades a reabrirem dossiês de mulheres desaparecidas em Olinda, Recife e Garanhuns. Na delegacia de Garanhuns, Jorge Beltrão foi o primeiro a falar. Sentado diante dos investigadores, ele não demonstrava culpa nem medo. Eu agi em nome da purificação. O mundo está doente e nós éramos o remédio, disse com calma. As gravações desse interrogatório, divulgadas mais tarde, mostravam um homem articulado, mas completamente desconectado da realidade moral. Isabel e Bruna, por outro lado, vacilaram. A pressão da prisão, o isolamento e as contradições nas versões começaram a desmontar o pacto de silêncio. Bruna foi a primeira a ceder. Chorando, admitiu que participou dos assassinatos, mas disse que fazia o que Jorge mandava. Contou como as vítimas eram atraídas por promessas de emprego ou ajuda financeira, mulheres em situação de vulnerabilidade. Quando chegavam à casa, eram rendidas, mortas e esquartejadas. Depois ele fazia a oração e mandava eu temperar, ela relatou friamente. As anotações de Isabel confirmavam o mesmo padrão. Ela anotava o dia do crime, a forma como a carne seria preparada e até comentários sobre o sabor. Esses detalhes macabros foram confirmados pela perícia e apresentados no processo judicial
no Zézio 38.23.2012. 8/17/0640, disponível no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Enquanto os detalhes do horror vinham à tona, os investigadores descobriram o que tornava o caso ainda mais perturbador. O trio usava parte da carne das vítimas para fabricar pastéis e empadas, que eram vendidos em feiras livres de Garanhuns e Caruaru. Testemunhas relataram ter comido os produtos sem desconfiar de nada. A perícia confirmou traços de tecido humano em utensílios domésticos usados para cozinhar. A repercussão foi imediata. Os jornais estampavam manchetes em letras vermelhas. Canibais vendiam carne humana em feira de Caruaru. Trio acreditava em seita de purificação. Programas de TV nacionais enviaram repórteres, e o caso virou tema de documentários e livros anos depois. Em 2014, após 2 anos de perícias, laudos psiquiátricos e audiências, o julgamento começou em Garanhuns, sob forte esquema de segurança. Os acusados chegaram ao tribunal com expressões serenas. Jorge usava óculos escuros, cabelos penteados para trás e um caderno nas mãos. Durante o julgamento, ele tentou justificar os crimes citando uma missão divina para eliminar mulheres que viviam na promiscuidade. O laudo psiquiátrico oficial do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, HCTP, de Itamaracá, concluiu que Jorge Beltrão era imputável, ou seja, plenamente consciente de seus atos. Isabel e Bruna receberam o mesmo parecer. O júri ouviu depoimentos de parentes das vítimas, peritos e vizinhos que descreveram o comportamento estranho do grupo. Depois de 3 dias de julgamento, veio o veredito. Jorge Beltrão foi condenado a 23 anos de prisão. Isabel Cristina, a 20 anos. Bruna Cristina, a 19 anos. Todos por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver. Outros processos foram abertos por crimes anteriores, totalizando mais de 70 anos de pena somada para Jorge. Mesmo após a condenação, Jorge nunca demonstrou arrependimento. Em entrevistas posteriores, disse acreditar que ainda tinha uma missão a cumprir e que o mundo um dia entenderia. Isabel, por outro lado, caiu em silêncio. Parou de comer, de falar e foi transferida para o HCTP de Itamaracá após surtos psicóticos. Bruna, a mais jovem, passou a colaborar com as autoridades, confessando detalhes que ajudaram a localizar possíveis novas vítimas, embora nenhum corpo adicional tenha sido encontrado oficialmente. O caso dos canibais de Garanhuns se encerrou nos tribunais, mas ficou gravado na história criminal do país como um dos episódios mais brutais e incompreensíveis já registrados em Pernambuco. Uma mistura de fanatismo, miséria e insanidade, que transformou 3 pessoas comuns em assassinos que acreditavam estar salvando o mundo. Mesmo após o julgamento, o caso dos canibais de Garanhuns não parecia completamente encerrado. Os investigadores sabiam que havia lacunas, datas que não batiam e testemunhas que desapareceram misteriosamente. Entre 2008 e 2012, antes da prisão do trio, 5 mulheres haviam sumido em cidades próximas: Palmares, Olinda, Recife, Caruaru e Belo Jardim. Os perfis eram quase idênticos. Jovens em situação de vulnerabilidade, com poucas relações familiares e histórico de busca por emprego doméstico. Com base nos relatos de Bruna Cristina durante o interrogatório, a Polícia Civil reabriu alguns desses casos. Ela mencionou uma mulher chamada Gislene, outra chamada Aline, e uma terceira conhecida apenas como a Moça do Cabelo Vermelho. Nenhum desses nomes constava oficialmente entre as vítimas reconhecidas, mas havia coincidências demais para ignorar. A polícia científica realizou buscas em áreas indicadas por Bruna, incluindo um terreno baldio nos arredores de Garanhuns e uma antiga casa alugada por Jorge em 2009. Foram encontrados fragmentos ósseos, pedaços de tecido e objetos pessoais, mas nada que pudesse ser identificado com precisão. As amostras foram enviadas ao Instituto de Medicina Legal, IML, do Recife, que confirmou a presença de DNA humano feminino, porém
sem correspondência nos bancos de dados disponíveis à época. Esses restos mortais, até hoje, permanecem sem identificação. Enquanto isso, a imprensa mergulhava nas entrelinhas do caso. Repórteres investigativos descobriram que Jorge Beltrão havia sido integrante do Exército no início dos anos 1990, servindo brevemente no 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Jaboatão. Sua ficha mostrava comportamento disciplinado, mas também sinais de isolamento e obsessão religiosa. Após ser desligado, ele passou a frequentar grupos de estudo esotéricos e se autodenominava mensageiro de uma purificação espiritual. Foi nesse período que conheceu Isabel, em um curso de teologia popular em Olinda. Documentos anexados ao processo judicial também revelaram que, em 2008, Isabel havia tentado registrar uma comunidade espiritual com o nome de Cartel, o mesmo que batizaria a seita criminosa anos depois. O pedido foi negado por inconsistências, mas o fato mostrava que o grupo já se estruturava muito antes do primeiro assassinato conhecido. Paralelamente, uma equipe da Polícia Federal passou a investigar a possibilidade de crimes financeiros ligados ao trio. Havia transferências suspeitas, depósitos em dinheiro vivo e até uma tentativa de abrir conta em nome de uma das vítimas, possivelmente para movimentar benefícios sociais e pensões. Os investigadores acreditam que, além da motivação religiosa e psicótica, o grupo pode ter usado parte dos crimes para obter vantagens econômicas. Nada disso, porém, foi comprovado judicialmente. Em 2016, o Ministério Público de Pernambuco reavaliou o caso. Uma nova denúncia foi apresentada contra o trio, incluindo 2 homicídios adicionais, baseados em vestígios encontrados após a primeira condenação. Porém, o processo acabou arquivado por falta de provas materiais diretas. Bruna, ainda presa, tentou um acordo de colaboração premiada, mas a proposta foi recusada, pois os crimes já haviam sido julgados e não havia novos elementos decisivos. A repercussão do caso voltou à tona em 2019, com o lançamento de um documentário investigativo que trouxe novas entrevistas com policiais, peritos e moradores de Garanhuns. Um dos depoimentos mais impactantes foi o de um ex-vizinho do trio, que relatou ter ouvido gritos e cheiro forte de carne queimada em várias noites entre 2011 e 2012. Mas a gente tinha medo de falar. Aqui quem se mete desaparece também, disse o homem sem mostrar o rosto. Nos bastidores, agentes da Polícia Científica de Pernambuco ainda acreditam que existam ao menos 5 vítimas não identificadas. Os arquivos permanecem abertos e, periodicamente, ossadas encontradas em terrenos e casas abandonadas do Agreste são comparadas com o material genético das mulheres desaparecidas na época. Jorge, Isabel e Bruna continuam presos no presídio de Pesqueira, sob vigilância constante. Em 2022, Jorge enviou uma carta manuscrita a um jornalista de Recife, afirmando que a missão ainda não terminou e que os escolhidos continuam na Terra, esperando o sinal. A carta foi encaminhada ao Ministério Público, mas considerada produto de delírio religioso. Ainda assim, para muitos investigadores, a sensação é de que o caso nunca foi completamente encerrado. Há perguntas que continuam ecoando entre os arquivos. Quantas vítimas realmente existiram? E quantas ainda estão desaparecidas, enterradas sob o silêncio do Agreste? Mais de uma década depois da prisão do trio, Garanhuns ainda carrega o peso daquele nome, os canibais do Agreste. A cidade, antes lembrada pelo frio serrano e pelo festival de inverno, agora vive com uma sombra que insiste em permanecer. A casa onde o trio viveu ficou abandonada por anos. Portas arrancadas, janelas quebradas, o silêncio coberto por mato. Moradores evitam passar em frente. Muitos afirmam ouvir barulhos vindos de dentro. Passos, vozes, ruídos de panela. Superstição, talvez. Trauma coletivo, mais provável. A Polícia Científica do Estado mantém, até hoje, os arquivos do caso entre os mais estudados da história criminal de Pernambuco. O relatório final soma mais de 3.000 páginas, incluindo perícias, fotografias, laudos psicológicos e transcrições de interrogatórios. Os documentos se tornaram material de estudo em cursos de criminologia e psicologia forense em todo o país.
Profissionais que analisaram o caso descrevem Jorge Beltrão como um psicopata de tipo carismático, alguém capaz de manipular mentes frágeis, como as de Isabel e Bruna, transformando delírio em dogma e violência em ritual. Em 2023, um ex-agente da Polícia Civil que trabalhou na investigação resumiu o sentimento em uma entrevista. A gente entra nessa profissão para enfrentar o mal, mas ali, o mal não estava numa arma nem num ladrão. Estava dentro da cabeça de 3 pessoas que acreditavam estar fazendo o bem, e isso é o que mais assusta. Nos tribunais, o caso também deixou marcas. Os julgamentos realizados entre 2013 e 2014 resultaram em condenações que somaram mais de 70 anos de prisão para o trio. Apesar disso, o debate sobre sanidade mental e responsabilidade criminal dividiu especialistas. Os laudos psiquiátricos indicavam traços de transtorno esquizoide e delírios místicos, mas a justiça concluiu que eles tinham plena consciência dos atos. A sentença destacou: não se tratou de insanidade, mas de uma ideologia perversa travestida de fé. A sociedade reagiu com horror e fascínio. O caso inspirou livros, documentários e até peças teatrais. Mas em Garanhuns, a reação foi bem diferente. Para os moradores, qualquer tentativa de revisitar o tema é como reabrir uma ferida que nunca cicatrizou. Em 2019, quando uma equipe de TV tentou gravar um especial na cidade, foi recebida com hostilidade. Já basta o que a gente viveu, disse uma senhora ao repórter. Aquela história não devia ser contada nunca mais. Mas ela foi, e continua sendo, porque entre os corredores da Polícia Civil, há quem diga que o caso dos canibais de Garanhuns mudou a forma como se investiga crimes em Pernambuco. Após 2012, o Estado criou divisões permanentes de análise de comportamento criminal e ampliou a integração entre a Polícia Científica e o Ministério Público. O trauma virou aprendizado. O horror virou método. Ainda assim, algo permanece inquietante. Nas cartas de Jorge, apreendidas em 2021, ele fala de irmãos espirituais espalhados pelo país. Os investigadores consideram fanatismo delirante. Mas em 2022, uma ocorrência estranha reacendeu as dúvidas. Em um município vizinho, fragmentos ósseos foram encontrados enterrados em um quintal, junto com um caderno contendo frases idênticas às da Cartilha da Doutrina. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Garanhuns. O delegado responsável, o mesmo que havia trabalhado no caso original, se recusou a comentar. Mas em off, disse apenas uma frase: "O mal às vezes dorme, mas nunca morre." Hoje o endereço da rua Joaquim Nabuco é apenas mais uma casa no Agreste, mas ninguém quis morar lá de novo. O terreno continua vazio, como se a terra ainda respirasse o que um dia presenciou. E quem passa por ali nas madrugadas frias jura sentir o mesmo cheiro que os vizinhos sentiram em 2012. Um cheiro que o vento traz e leva, mas que nunca desaparece completamente. Um lembrete silencioso de que o horror humano não precisa de escuridão para existir. Ele pode morar ao lado, sorrir no mercado e servir empadas na feira.